Bom dia, paz do Senhor, bem-vindo a Mais Deus hoje. Eu gostaria de ler Mateus capítulo 3, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui nós vemos que Jesus ele chegou numa nova fase da vida dele. Jesus chegou em um momento em que algo estava prestes a acontecer, algo diferente, para que ele pudesse realizar a obra de Deus, a obra que ele veio se preparar para isso, para cumprir a palavra do Senhor, para ministrar a palavra, para conduzir as pessoas e para também entregar a vida dele em favor das nossas. Mas antes disso, aqui diz o texto que ele foi batizado por João Batista e Deus, ele falou isso, que este é o meu filho amado em que eu tenho alegria, né? E nós vemos que logo em seguida a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Esse é o ponto. Nós passamos por situações difíceis, passamos por desertos, né? Estamos em um deserto e muitas pessoas têm o hábito de apontar para aquele que está no deserto, querendo dizer ou dar a entender que aquela pessoa está em pecado, aquela pessoa está distante de Deus, aquela pessoa não está agradando a Deus. Mas quando Jesus foi tentado no deserto, um pouco antes, a palavra do Senhor diz que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Então há um propósito do Senhor nisso, na provação, para ser aprovado e depois disso ser servido pelo Senhor, receber o maná do Senhor, receber a provisão do Senhor, receber a bênção do Senhor, receber o escape do Senhor. Nós vivemos essas situações de tempo em tempo, em que por mais que estejamos nos dedicando ao deserto, à situação difícil. E aqui nós vemos a palavra do Senhor nos dizendo que com Jesus aconteceu desta forma. Após ele fazer o que era para se fazer, que era descer as águas do batismo. Após Deus falar que Jesus é aquele em quem ele tem alegria. E aí depois vem uma situação difícil. Mas porque depois desse deserto, Jesus venceu o diabo através da palavra que iniciou o ministério do Senhor. Que ele começou realmente a fazer aquilo que ele estava se preparando para fazer. E às vezes nós estamos nos preparando, às vezes nós estamos nos dedicando. E aí, um pouco antes de nós iniciarmos uma nova fase, um pouco antes de nós começarmos algo diferente em nossas vidas, vem o deserto. Mas o que vai fazer toda a diferença é nós não pararmos nesse deserto. É nós não aceitarmos a acusação nesse deserto. É nós vencermos as tentações do adversário nesse deserto. Assim como Jesus fez. O Senhor pode estar se alegrando de você. E mesmo assim, você está numa situação difícil. É difícil de entender às vezes, ou é difícil de aceitar esse tipo de situação. Mas aconteceu com Jesus. Deus não estava de mal de Jesus. Deus não estava chateado com Jesus. Ele havia falado que Jesus era aquela pessoa em quem Deus estava se alegrando. E mesmo assim, depois Jesus passou a tentação no deserto. Então você está no deserto, vença. Continua firme. Você está numa situação difícil. Continua lutando, confiando em Deus. Que a qualquer momento isso vai passar. E você vai iniciar uma nova fase. Você vai iniciar algo novo diante do Senhor. Porque é isso que Deus preparou para Jesus. É isso que Deus prepara para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe.
Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Estou aqui ouvindo as palavras do pastor Jean e maravilhada em Deus, como o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas de uma maneira completa. E vocês vão entender quando nós lermos a próxima passagem a ser ministrada. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler essa passagem em duas partes. A primeira diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. Ele era líder dos judeus. Uma noite foi visitar a Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é mestre, e é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se não estiver com ele. Bem, muitos já ouvimos falar sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um professor justo, era um professor sábio, ele era um fariseu. Nicodemos, ele também era líder ali entre o povo em Jerusalém, e Nicodemos, ele fazia parte também ali do conselho superior. Nicodemos, ele também era membro de uma família muito importante em Jerusalém, era um homem muito conhecido, era um homem muito respeitado, e sabendo que Jesus estava ali fazendo grandes coisas e grandes milagres em meio à multidão, um dia ele foi procurar Jesus durante a noite. Mas a palavra de Deus não nos diz por que Nicodemos foi procurar Jesus Cristo durante a noite. Pode ser que ele queria fugir das críticas ali dos seus colegas do Conselho Superior, pode ser que ele queria fugir dos olhares da multidão, ou queria deixar de intimidar a multidão que cercava Jesus ali com a sua presença. Talvez o pecado de Nicodemos fosse tão sério, fosse algo tão profundo que ele queria falar com o Senhor Jesus em particular, ou tão somente Nicodemos, ele tinha uma urgência tão grande de falar com Jesus que ele não conseguia esperar o dia seguinte. O fato é que ele foi procurar Jesus durante a noite, e durante a noite ele fez uma grande confissão ao Senhor Jesus. Ele conseguiu compreender, ele conseguiu aceitar que o Senhor Jesus não podia fazer os milagres que ele fazia se não fosse enviado por Deus. E ali o Senhor Jesus aproveitou aquela oportunidade para ministrar grandes verdades espirituais na vida de Nicodemos. Uma delas foi a seguinte, versículo 3, acompanhe conosco, por favor. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A primeira grande verdade que o Senhor Jesus ensina ali a Nicodemos é esta: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas este ensinamento de Jesus para Nicodemos fez surgir nele um outro questionamento. E aí Nicodemos pergunta a Jesus: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe ou nascer outra vez? E Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, e quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então Nicodemos perguntou para o Senhor Jesus: mas como nascer de novo? Pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe? E aí o Senhor Jesus começa a explicar para Nicodemos a grande verdade espiritual. Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer a Nicodemos? É necessário, Nicodemos, não você voltar novamente ao ventre da sua mãe, entre outras palavras, porque isso é praticamente impossível, né?
mas é necessário que você deixe morrer a sua velha criatura e você permita renascer novamente uma nova criatura em Cristo Jesus. Você precisa nascer de novo do Espírito. Ou seja, Nicodemos, você precisa morrer na sua carne e você precisa nascer de novo do seu Espírito. E aqui nós vemos, quando Jesus fala sobre nascer da água e do Espírito, nós temos o seguinte entendimento: que nós precisamos deixar a nossa velha vida em um ato público através do batismo nas águas e precisamos receber a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aí sim nós passamos a ser novas criaturas com um novo nascimento em Cristo Jesus. Então nós gostaríamos que você ficasse com essas palavras ministradas ao seu coração nesta manhã. Deixa o Senhor Jesus te entregar uma nova vida. Deixa o Senhor Jesus entregar para você coisas novas. Deixa a sua velha vida de lado e passe a descobrir a nova vida que você pode ter com Cristo Jesus. Sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, sendo uma pessoa ali totalmente desligada das obras da carne e cheia do fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com essas palavras, que Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente a sua família, que o Senhor acrescente muito mais dele sobre ti neste dia. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem na paz. A paz. Deus te abençoe. Um ótimo dia.